MDB leais ao presidente. Ontem eu coloquei o Renan, vou colocar mais um. Olha só, o senador veneziano, que é o vice-presidente do Senado. Editor, coloca a foto dele aí, por favor. Veneziano, vice-presidente do Senado da República. Vice-presidente do Senado. Olha só o que ele falou numa entrevista sobre a questão que envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por gentileza, na tela. Para quem está em casa agora nos acompanhando, nós temos algumas lideranças políticas que acabam ali se distanciando do debate nacional, não querem associar muito o nome ao presidente da República, Lula. O senhor faz questão de fazer esse debate e se apresentar como o candidato de Lula na Paraíba ao Senado? Não me envergonho em nada, pelo contrário. Eu sou honesto, eu sou coerente. Eu não sou daqueles ou daquelas que assumem certas posições em Brasília e quando chegam aos seus respectivos estados, esquecem de mantê-las integralmente. Eu sou o veneziano senador que vota, que opina em Brasília e sou o veneziano que entrega na Paraíba. E muitas das minhas entregas, sabe, Bruno, não seriam possíveis se eu não tivesse contando com o governo. Quando eu falo sobre entregar dezenas e centenas de casas do Minha Casa é Minha Vida, não foi só a minha articulação, mas foi sem sombra de dúvidas e principalmente o governo Lula que voltou a dar vida a um projeto, e você sabe como sertanejo, o quanto faz falta uma casa, principalmente para quem não a tem ou quem mora em casa de taipa. Quando eu falo sobre entrega de maquinários, quando eu falo sobre duplicação da BR-230 em Campina Grande ou aqui em João Pessoa, eu falo porque existe um governo, o governo do presidente Lula, que voltou a investir no Ministério dos Transportes. O que nós tínhamos antes com 6 bilhões para cumprir tudo que fosse e dissesse respeito a rodovias, ferrovias, projetos marítimos, passamos a ter a partir de 2023 22 bilhões de reais. Por essas razões, as rodovias estão sendo entregues, projetos saíram dos escaninhos que estavam a dormitar e passaram a ser executados, como é o caso em Campina Grande, como é o caso aqui de João Pessoa. Então eu não tenho do que me envergonhar. Eu tenho sim a dizer que nós avançamos. Quando eu falo sobre o presidente Lula, eu falo sobre um governo que voltou a investir nas nossas universidades públicas, nos institutos federais, que fez com que o Brasil voltasse a ter crescimento de 3,4% em 2023 e 3,2% em 2024, quase 7%, que diminuiu na série histórica o percentual de desemprego, que tirou 6 milhões de brasileiros do nível de extrema pobreza. Então, por que me envergonhar? Qual a razão de eu ser diferente ao sair de Brasília e chegar na Paraíba? Não, eu sou coerente, sou honesto politicamente, defendo o governo do presidente Lula exatamente pelas razões que ele nos permite defendê-lo. Tá aí a fala do senador veneziano Vital do Rego. O Lula precisa de senadores e deputados federais leais assim. Leais assim. Camarada que tem posição, que não fica em cima de muro. Lembrando que essa questão também envolve a liberação de emendas parlamentares. Enquanto o Supremo Tribunal Federal não reconfigurar, realinhar essa questão que envolve o governo federal ser obrigado a repassar 53 bilhões de reais por ano, o governo federal ficar refém do Congresso, do Parlamento, nós não teremos futuro. Lamentavelmente, de duas uma. Ou o povo acaba com esse centrão, votando em deputado que tem ideal, votando em deputado que tem comprometimento com o povo, ou o Supremo Tribunal Federal tem que agir, rapaz. É brincadeira, um presidente da República recebe 60 milhões de votos, aí fica refém de um deputadozinho sem voto. De 50, 60 mil votos, que é só conhecido no seu estado. Eu tô aqui dando um exemplo pros senhores. Né? Coloca esse Arthur Lira pra ser candidato a presidente da República. Pra ver se esse cara tira 100 votos. Aliás, pode receber só... Eu acho que nem o povo de Alagoas vota nele. Se for candidato a presidente da República. E o Renan falou, quando foi indagado por um repórter, mostrei ontem a vocês, quem quiser conferir, tá no vídeo anterior, deste canal, o Renan respondeu ao repórter dizendo assim: eu não quero conversa com Arthur Lira. A única coisa que esse camarada fez foi quebrar Alagoas quando o Bolsonaro retirou os impostos do ICMS na época eleitoral. Bolsonaro caloteou os governadores, caloteou os precatórios, deixou um rombo aí de 255 bi. Alguém falou alguma coisa? Não falou nada. Por quê? Porque os deputados recebendo uma montanha de recursos, cada deputado federal é uma máquina federal, um desarranjo institucional desse. Isso tá uma bagunça, rapaz. Virou uma bagunça.
Por isso que eu digo a vocês, vamos nos organizar e vamos para as redes sociais deles. Porque muita gente diz, eu vou fazer o quê? Vai na rede social dele e desce o cacete. Cobra dele, eles são políticos, eles devem justificativas ao povo. Não pode um deputado fazer um Twitter como esse Hugo Mota fez e pensar que vai ficar por isso mesmo, não. Dado o recado, eu vou partir agora para fechar. Questão que envolve a ABIN paralela. Bolsonaro indiciado. Coloca a manchete na tela para mim, caro amigo editor, por favor. Tá aí na sua tela, a Polícia Federal conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Ramagem. Ex-mandatário, seu filho Carlos, e o ex-deputado, atual deputado Alexandre Ramagem foram indiciados pelo uso ilegal de softwares espião na ABIN. Volta comigo, vocês se lembram daquele caso da arapongagem contra autoridades do judiciário, contra políticos da oposição, contra jornalistas, contra influenciadores progressistas das redes sociais. Bolsonaro monitorava ilegalmente todo mundo. Ele não confiava no Augusto Heleno, não confiava na ABIN. Então, segundo o que foi noticiado, criou-se uma ABIN paralela com a participação do senhor Carlos Bolsonaro. Então a investigação teve início em março de 2023, após a revelação do uso de um programa espião israelense, desenvolvido por uma empresa muito bem conceituada do Oriente Médio. O software permite rastrear a localização de pessoas por meio da triangulação de sinais de celulares, prática que no caso da ABIN teria sido realizada sem respaldo legal. Com o avanço das apurações, a Polícia Federal identificou outras ferramentas ilegais utilizadas por agentes da agência, o que ampliou o escopo e a complexidade do inquérito. O software israelense foi empregado para vigiar opositores do governo Bolsonaro. Até advogado estava sendo monitorado. Jornalistas, figuras públicas, políticos, ministros do STF. O sistema permitia acompanhar os deslocamentos dessas pessoas em tempo real, driblando o controle judicial. O Ramagem, se for condenado, porque ele também vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal no caso da tentativa de golpe de Estado. Nesse caso da ABIN, se ele for condenado em um dos casos, ele perde o mandato na Câmara Federal, certo? O Carlos Bolsonaro, se for condenado, também perde os direitos políticos e perde o mandato. Porque a Polícia Federal fez uma investigação rigorosa, detalhada. Quais são os próximos passos agora? O indiciamento vai para a Procuradoria-Geral da República, que vai analisar o teor das investigações da Polícia Federal, tendo propriedade, tendo embasamento, né, preenchendo os requisitos legais, apresenta a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal aceita ou não a denúncia, aceitando o Carlos, o Bolsonaro e o Ramagem se transformam em réus em outra ação penal e se forem condenados podem pegar uma cana braba aí. É mais ou menos isso, companheiros. Forte abraço a todos vocês. Me sigam no Instagram, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Forte abraço e a luta continua.